Muitas vezes, as empresas nos procuram solicitando uma proposta de trabalho. Eu tenho feito, como eu sou também uma pesquisadora, né? Eu já fiz mestrado e logo estou indo para o doutorado, né? Como eu sou uma pesquisadora, eu sempre gosto de pesquisar, para que aquilo que eu for falar não fique parecendo que é apenas uma intuição, algo subjetivo, sem dados de realidade. Eu gosto de ter dados na mão, sabe? Para eu poder confirmar e sustentar o meu argumento. Por que eu estou te falando isso? Né? Nesse tema aqui, né, quando a empresa vem pedir para você uma proposta, o que eu tenho percebido nos últimos anos, principalmente depois que eu mudei aqui para Curitiba, que é muito frequente isso, é bem comum acontecer isso, né? O que eu tenho percebido é assim, quando uma empresa te procura, ela surge do nada, né? E fala assim, eu queria que você apresentasse uma proposta, né? Às vezes ela até fala, olha, além de você, eu tô pesquisando, né? Estou solicitando a proposta para mais 2 profissionais e tal, e às vezes ela nem fala isso, né? Quando vem dessa forma, o que eu tenho observado? Se não tem um vínculo seu com a empresa, ou com a profissional que está na empresa, que já conhece o teu trabalho, que já tem uma referência do teu trabalho, dificilmente essa proposta fecha. E o que eu tenho feito? Isso eu comecei a perceber, muitas vezes a minha intuição me diz, Ana Silvia, acho que é melhor nem perder tempo. Mas, como eu estou nesse processo de pesquisa, o que eu faço? Eu tenho atendido a proposta quando vem dessa forma. Até a semana passada aconteceu isso, uma situação como essa, e o meu marido falou assim, meu marido ele é sócio na empresa comigo, apesar dele não atuar na empresa, mas ele é sócio, ele falou assim, mas lembra daquela condição, quando é assim, 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 né? Quando a empresa não conhece, que vem, será que vale a pena se apresentar a proposta? Eu falei, não, eu vou apresentar a proposta porque eu preciso ver o quanto que essa minha teoria, essa minha tese, né, é realmente algo que se confirma ou é apenas uma intuição, não tem fundamento, enfim. Né? E isso é muito comum. Né? O que eu estou dizendo assim para você? Olha, existe também algumas organizações que precisam de cotações, né? Fazer cotações e exige que tenham três propostas. Tem algumas que não são estatais e nem são privadas, e elas, com muita frequência, precisam de outras propostas. Né? Honestamente, quando vem dessas organizações, que não são nem privadas e nem públicas também, elas são um misto ali, são meio a meio, mas elas precisam de 3 cotações, honestamente, eu falo que eu não tenho disponibilidade. Porque eu já sei que é para compor a proposta, sabe? Para compor o orçamento. Entendeu? Assim, a proposta vai ser para quê? Para compor o orçamento, que eles precisam de 3 propostas. Isso é uma coisa que você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com o tema? Né? A gente está falando de não ter prejuízo com empresas, por que você está falando essa estratégia, Ana Silvia? Porque o seu tempo custa dinheiro, o seu tempo é precioso. Então, se eu pelo menos para elaborar uma proposta, dependendo da proposta, eu levo em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas, dependendo da proposta. Né? Tem algumas que já é meio padrãozão, ok, eu faço uma adaptação e vai, mas dependendo da proposta, não. Se é uma proposta, às vezes, de diagnóstico organizacional, programas de desenvolvimento, então, muito mais tempo do que 2 horas eu levo. E aí, o seu tempo é precioso, e você precisa ter essa consciência, ter essa mentalidade do valor que tem o seu tempo.
e se vale a pena para você investir, né, um tempo, perder um tempo ou investir um tempo, né, nesse tipo de demanda de solicitação. Então, por isso que eu abordo essa estratégia, mesmo a gente falando, né, de como não ter prejuízo trabalhando na consultoria, porque se você não tomar alguns cuidados, você vai ficar fazendo proposta a proposta só para eles poderem, né, compor lá o orçamento deles. Infelizmente isso acontece, infelizmente. E acontece com muito mais frequência do que você imagina. Às vezes a empresa ainda é honesta de falar para você, mas às vezes não fala, e aí você apresenta a proposta, não te dá retorno, se você pede retorno também não tem. Então, assim, precisa ter algum vínculo, sabe? Vínculo psicoafetivo mesmo, não de nepotismo, mas um vínculo assim que a pessoa saiba quem você é, saiba como que é o seu trabalho, já tem uma referência consistente do teu trabalho, né? Não assim, eu vi lá no LinkedIn que você trabalha com isso, você pode mandar uma proposta aí? Esse tipo de solicitação eu sempre fico com o pé atrás. Mas aquela história, né? Como eu estou fazendo a pesquisa, então eu acabo atendendo para eu ver o que vai dar, né? Então, tome cuidado com isso.